Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Professor José Augusto... Errei meu nome. Vai ficar. Professor José Augusto trazendo para vocês mais um vídeo. Aquilo que a gente já está acostumado, vídeo de aula de química, físico-química e química orgânica, para a segunda série de ensino médio. Aquela história, né? Vamos ao que interessa. O que interessa, professor? Exercícios. Bateria de exercícios. Vamos fazer um montão de exercícios. Vamos finalizar essa apostila together. Juntos, para quem não domina o inglês, like me. Understood? Então, eita, quase que... Vamos lá, galera. Vou começar a aula aqui. Vou pegar aqui a nossa apostila 3, né? Página 333, só dando continuidade aos exercícios da semana passada. Então, vamos lá. Número 5, hein, pessoal? Considere o seguinte equilíbrio. H3O+, mais Cr-, dando água. Então, só para a gente poder colocar aqui que eu esqueci, H3O+, mais Cl-, dando H2O, mais HCl. Beleza? O ΔH foi dado mais 40... Não, perdão. ΔH é menos 75 kJ por mol. Belezinha? Então, isso aí foi dado pra gente. E ele fala assim, é incorreto afirmar que... Vamos lá. Letra A. Quando é adicionado uma pequena quantidade de íons hidrônio, o equilíbrio é deslocado para a direita. Bom, galera, deslocamento de equilíbrio químico, né? Ele está falando aqui o seguinte. Se eu adiciono esse cara, eu estou deslocando o equilíbrio para a direita. Verdade ou mentira, galera? Lembrando que este aqui é o nosso... Perdão, calma aí, deixa eu voltar aqui. Esse aqui vai ser o sentido 1 e esse aqui vai ser o sentido 2, né? Então, pessoal, lembrando lá do princípio de Le Chatelier, né? O que o princípio de Le Chatelier vai falar pra gente? Ele vai falar o seguinte: o equilíbrio, quando ele é perturbado, né, de algum modo, com a alteração da temperatura, a alteração da concentração de um reagente, um produto, né? Quando o equilíbrio ele é modificado, ele vai tender, né, a se restaurar. Beleza? Então, se a gente está adicionando esse cara, para que o equilíbrio seja mantido, o sentido no qual o deslocamento vai ocorrer vai ser realmente no sentido 1. Tudo bem? Por quê? Porque se eu estou adicionando esse cara, mais dele vai ser consumido para formar esses caras aqui. Beleza? Esses caras reagem para formar esse cara aqui e assim restaurando aí o equilíbrio químico. Tudo bem, galera? Belezinha? Então, como ele quer a alternativa incorreta, a letra A gente está vendo que está correta. Próximo. Letra B. Se a pressão total é aumentada, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. A pressão, galera, ela influencia no seguinte: quando a gente aumenta a pressão, a gente influencia no sentido do menor número de mols gasosos. Aqui, deixa eu só copiar aqui, ó. Gasoso a gente tem. Aqui a gente tem aquoso, né? H3O+, e meio aquoso. Cl- aquoso. H2O líquido. E HCl gasoso. Ou seja, a nossa única substância gasosa é o HCl. Tudo bem? É a única substância gasosa. A pressão só interfere nas substâncias gasosas. A pressão, ela interfere de que maneira? Quando a gente aumenta a pressão, o equilíbrio é deslocado no sentido do menor número de mols. Quantos mols gasosos a gente tem no reagente? Nenhum. Ó, aquoso, aquoso. 0 mols gasosos. Quantos mols gasosos a gente tem no produto? 1, né? Que é o HCl. 1 mol gasoso. Tá aqui, ó. É esse 1 aqui. Tudo bem? É a nossa única substância gasosa. Tem 1 mol dela, então no total a gente tem 1 mol gasoso no produto. Se o aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido do menor número de mols, qual é o sentido do menor número de mols? Né? 1, 0. Sentido da direita para a esquerda. Sentido 2. Que é o que ele fala na letra B. Desloca o equilíbrio no sentido esquerdo. Tudo bem? Então a letra B também está certa. Letra C.
Se a temperatura diminui, o equilíbrio é deslocado para a direita. Quando a gente diminui a temperatura, a gente desloca o equilíbrio no sentido exotérmico, o sentido que libera calor. Qual é o sentido exotérmico? Se o ΔH é negativo, se o ΔH da reação é negativo, o sentido 1 corresponde ao sentido exotérmico, que é o sentido equivalente à reação exotérmica. Em contrapartida, o sentido 2, que é o inverso, né, a gente chama de reação inversa, é o sentido endotérmico. Então, o sentido exotérmico, esquerda para direita. Letra C, ele fala, se a temperatura diminui, o equilíbrio é deslocado para a direita. Certinho. Então, a resposta só pode ser a letra D. Vamos ver por que a letra é errada. Quando é retirada uma pequena quantidade de ácido clorídrico, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Ácido clorídrico é o HCl, galera. Se eu estou tirando ele, se eu estou retirando ele, o que o equilíbrio vai fazer para poder ser restaurado? Pessoal, se eu estou tirando esse cara, como é que eu vou deslocar o equilíbrio para a esquerda, formando mais desses caras aqui? Não, né, pessoal? Se eu estou tirando esse cara, o equilíbrio vai ter que deslocar para a direita para formar ele de novo e assim restaurar o equilíbrio. Tudo bem? Então, se eu tiro essa substância, o que o equilíbrio vai fazer? Opa, aquela substância ali está saindo. Vamos botar ela de novo. Né? Então, eu vou deslocar novamente para a direita. E ele fala que está deslocando para a esquerda. Está errado. Beleza? Então, gabarito, letra D. Belezinha, galera? Vamos pro próximo? Vamos lá, galera. Questão 6. Cinética química é a parte da química que estuda a velocidade das reações, a influência das concentrações de produtos e os reagentes na velocidade, assim como a influência de outros fatores, como temperatura, presença de catalisador, inibidor, etc. Em termodinâmica, estuda-se o equilíbrio entre espécies químicas em uma reação, assim como fatores que influenciam o deslocamento desse equilíbrio, que podem ser variados de forma a maximizar ou minimizar a obtenção de um determinado composto. Sobre essas duas importantes áreas da química, analise as proposições. Então aqui é uma questão meio mista, né? Tem um pouquinho de cinética, um pouquinho de equilíbrio. Vamos lá. A influência da concentração dos reagentes sobre a velocidade de uma reação é dada pela sua lei de velocidade, que é uma expressão matemática que sempre envolve a concentração de todos os reagentes, cada um elevado a seu coeficiente estequiométrico. Pessoal, a número 1, né, tem uma pegadinha aí. Ó, lei da velocidade, V é igual a K vezes a concentração dos reagentes. Tá? Só que, vamos lá, vamos ler de novo. A influência da concentração dos reagentes sobre a velocidade de uma reação é dada pela sua lei de velocidade. Show! Que é uma expressão matemática que sempre, o erro está aí, ó, sempre envolve a concentração de todos os reagentes, cada um elevado a seu coeficiente estequiométrico. Pessoal, a lei da velocidade ela sempre vai envolver a concentração dos reagentes, sim. Mas nem sempre, tudo bem? Nem sempre o reagente vai estar elevado a seu coeficiente estequiométrico. Isso vai depender do tipo de reação. Se a reação for de primeira ordem, ok. O R, que é o reagente, vai estar elevado a seu coeficiente estequiométrico. Se ela não for de primeira ordem, então esse valor exponencial é dado experimentalmente e não pelo coeficiente estequiométrico na reação. Tudo bem? Então a número 1 está errada. Beleza? Então, número 1, errado. Número 2. A posição de um dado equilíbrio, o lado para o qual ele se encontra majoritariamente deslocado, pode ser deduzida a partir da lei de velocidade para qualquer equilíbrio químico. A posição de um dado equilíbrio químico, o lado para o qual ele se encontra majoritariamente deslocado, pode ser deduzida a partir da lei de velocidade para qualquer equilíbrio químico. Não, na verdade não, né, pessoal? O que acontece? O equilíbrio ele vai ser atingido, né, com a velocidade constante, tanto de formação do produto como de formação dos reagentes novamente, né? Sentido direto e sentido
inverso, beleza? Não depende do que ele está falando aqui na letra B. Então, na letra B não, na número 2. Então, número 2, errada também. 3. Reações lentas são reações necessariamente deslocadas para os reagentes. Já reações rápidas se processam com consumo total de reagentes e de maneira quase imediata. Não, pessoal, nada a ver isso aqui que ele falou, tá? Reação lenta são reações necessariamente deslocadas para os reagentes. Não, nada disso. Reação lenta é aquela que vai ocorrer vagarosamente e quanto mais lentamente, maior a quantidade do produto desejado. Reações rápidas têm maior quantidade de produtos indesejados, né, devido à rapidez dessas reações. Por isso que a gente considera na cinética química, se eu tiver mais de uma reação, mais de uma etapa, para uma reação a gente considera a etapa lenta. Beleza? Então, número 3, errada também. 4. A pressão constante, o aumento da temperatura tem sempre uma influência de aumentar a velocidade de uma reação. Na pressão constante, o aumento da temperatura tem sempre uma influência de aumentar a velocidade de uma reação. Show. Mas o efeito desse aumento sobre o deslocamento de equilíbrio depende, primordialmente, da variação de entalpia para a reação na faixa de temperatura avaliada. Correto, pessoal. O que ele está falando aqui é o seguinte: a pressão está constante, se eu aumento a temperatura, tende a aumentar a velocidade da reação. Lembrando que a temperatura é um dos fatores que influencia diretamente na velocidade das reações, né? Então, o aumento da temperatura aumenta a quantidade de choques entre as moléculas. Se elas se chocam mais, elas tendem a reagir mais vezes, né? E o aumento da temperatura também contribui para a superação da energia de ativação. Beleza? Lembrando que a energia de ativação é uma barreira que os reagentes têm que alcançar, né, após coligirem, reagirem entre si, e essa barreira tem que ser alcançada para a reação ocorrer. Então, a temperatura, como ela aumenta a energia cinética das moléculas, ela também contribui para que esses reagentes superem essa energia de ativação. Tudo bem? E no equilíbrio químico, a gente viu que a temperatura, o deslocamento do equilíbrio vai depender do ΔH. Se o ΔH for positivo na reação, o sentido no qual o equilíbrio vai ser deslocado com o aumento da temperatura vai ser o sentido direto, né? Por exemplo, A mais B em equilíbrio formando C, ΔH positivo. Ou seja, o ΔH dessa reação é endotérmico, né? Da reação no sentido direto, que é o sentido 1. No sentido inverso, é exotérmico. Beleza? Então, se eu aumento a temperatura, eu vou estar deslocando no sentido 1. Se o ΔH fosse negativo, aí o sentido inverso, que seria o endotérmico. E aí, se eu aumento a temperatura, eu deslocaria no sentido 2. Então, é isso que ele fala. No equilíbrio químico, né, o aumento da temperatura vai depender do ΔH, certo? Para onde que eu vou deslocar esse equilíbrio vai depender do ΔH da reação. Então, a número 4, por enquanto, é a única correta, tá, pessoal? E a número 5, tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a concentração de um reagente caia à metade de seu valor inicial, correspondendo ao tempo de equilíbrio da reação, que é definido como tempo necessário para que metade dos produtos se transforme em reagente. Não, nada a ver, pessoal. Nada a ver. Não vamos misturar as bolas, ok? Então, só tem a 4 certa, letra B. Letra B. Beleza, galera? Tranquilidade? Vamos fazer mais um e aí eu acho que a gente parte para orgânica. Mano. Bora, gente. Vamos para número 7, questão discursiva. Vamos ver aqui o que ele pede. O sistema gasoso a seguir representa um importante equilíbrio químico existente na atmosfera terrestre, especialmente em regiões bastante poluídas com emissão do dióxido de enxofre, que é derivado da combustão de determinados combustíveis. Para esse equilíbrio químico, determine, letra A, a expressão que representa a constante de equilíbrio para esse sistema em função de suas concentrações molares. Pessoal, qual é a constante de equilíbrio que a gente utiliza em função das concentrações molares? Kc ou Kp? Kc, né, pessoal? Kp, a gente está falando em função da pressão. Então, aqui a gente vai usar o Kc, tá?
Vou colocar aqui do lado, porque isso aqui a gente vai usar para a letra B, beleza? Então, Kc é igual. Pessoal, a constante de equilíbrio ela é igual a produto sobre reagente. Qual é o produto da nossa reação? SO3. Então, no Kc a gente utiliza o colchetes, né, que representa a concentração molar. A gente utiliza a concentração da substância elevada a seu coeficiente estequiométrico. Produto sobre reagente. Quem são os reagentes? SO2 elevado ao quadrado, que é o coeficiente dele, vezes O2 elevado a 1. Só que o 1 a gente não precisa colocar. Beleza? Então a resposta da letra A é só fazer isso aqui. Tudo bem, galera? Como todas as substâncias são gasosas, todos os gases entram na constante de Kc. Lembrando que sólidos não entram. Beleza? Sólidos não entram, beleza? Nem líquidos puros. Mas como tudo é gasoso, está tranquilo. Letra B. Então essa é a resposta da letra A. Letra B é um pouquinho mais complexa, tá? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. O valor da constante de equilíbrio, sabendo que a reação iniciou com 50 gramas de SO2, então por que eu botei essas letrinhas aqui, ó? IRE. O que isso significa? I de início, início da reação. R de reação, depois que reagiram, né, os reagentes. E o E é de equilíbrio, beleza? Então vamos lá. O valor da constante de equilíbrio, ele quer saber qual é o valor de Kc, sabendo que a reação iniciou com 50 gramas de SO2. Então ela começou com 50 gramas de SO2, beleza? E com quantidade suficiente de O2 em um recipiente de 2 litros. E atingiu o equilíbrio após 40% de transformação dos reagentes em produto. Beleza. Ele fala que o O2 reagiu completamente. Então é só a gente seguir a estequiometria da reação, tá? Se eu tenho 50 gramas de SO2, quanto de O2 que eu vou reagir completamente com isso aqui? E aí a gente pode fazer até de uma forma mais fácil isso aqui. Vamos lá. Aqui, como ele deu o valor em grama, não vai ajudar muito a gente. A gente pode converter esse valor para mol, tudo bem? Que aí vai facilitar um pouco a nossa vida. Como que a gente converte para mol? Por isso que ele deu isso aqui para a gente, ó. Ele deu as massas molares de cada elemento químico que está na reação. Bom, qual é a massa molar do SO2? Vamos calcular? Ó, massa molar do SO2. Se um S pesa 32, ó, 32 mais 2 oxigênios, cada um é 16, 32 mais 32, 64. E viajei. Aqui no O2 é 16 vezes 2, que dá 32. 64 é o resultado final, tá, pessoal? Eu que fiz direto. Então isso aqui dá 64 gramas por mol. O que isso significa? Cada mol de SO2 tem 64 gramas. Quanto que ele colocou no início? 50 gramas. Agora dá pra gente descobrir quantos mols tem nessa quantidade que ele usou, não tem? Vamos fazer isso, ó. Regrinha de 3. 64 gramas de SO2 equivale a 1 mol dessa substância. Quantos mols eu vou ter no que ele está utilizando nessa reação? Que são 50 gramas de SO2. Então, X vai ser igual a 50 dividido por 64. Vou fazer aqui rapidinho para a gente não perder tempo. 50 dividido por 64, tá? X vai ser igual a 0,78 mols, aproximadamente. Então, agora eu vou botar aqui o valor, pessoal, em mol, 0,78 mol. Beleza? Tudo bem? Como... Calma aí que eu perdi o exercício aqui, rapidinho. Deixa eu voltar... Cadê? Meu Deus, o negócio sumiu. Calma aí, gente. Só para eu poder voltar ao raciocínio. Aqui, achei. Então, ele fala que o O2 reagiu completamente, né? Olha para a estequiometria da reação, pessoal. Ó, 2 mols de SO2 reagem com 1 mol de O2. Isso é estequiometria. Está balanceado. Então,
Concorda comigo que o O2, a quantidade de mols, tem que ser a metade do SO2 para manter o balanceamento? Então, se aqui é 2, aqui é 1, aqui não é 0,78, esse 0,78 não é a quantidade de mol de SO2 que eu tenho? O O2 não tem que ser a metade? Então, a quantidade de mols de O2 no início vai ser metade da quantidade de mols de SO2, já que o O2 reagiu completamente. Tudo bem? Deixa eu só passar isso aqui um pouquinho mais para a esquerda, tá? Só para a gente não se perder muito. Deixa eu colocar aqui, ó. 50 gramas, tá? Que é igual a 0,78 mol. O O2, quantos mols a gente vai ter? A metade de 0,78. Isto é, 0,36. Beleza? Mols. No início, eu tenho produto formado? Pessoal, no início, eu não tenho produto formado porque a reação ainda não começou, né? Então, o produto vai ser 0 mols, tá? Agora vamos continuar lendo o exercício. O valor da constante de equilíbrio, sabendo que a reação iniciou com 50 gramas de SO2 e com quantidade suficiente de O2 em um recipiente de 2 litros e atingiu o equilíbrio após 40% de transformação dos reagentes em produto. Beleza? Então, ele atingiu o equilíbrio após 40% desses reagentes serem transformados em produto. Quanto que equivale 40% de 0,78? 0,78, vocês concordam comigo que é 100%? 0,78 mol, 100%. Ele falou que reagiu 40%. X. Cortou. X vai ser igual 0,78 vezes 4. Vamos lá. 0,78 vezes 4 divididos por 10, 0,312 mols. Beleza? Então, quanto que reagiu? 0,312 mols, que é 40% desse valor. Esse aqui tem que ser o quê? A metade, né? Sempre a metade. Qual é a metade de 0,312? 0,156 mols. Tudo bem? Belezinha, galera? Pessoal, agora presta atenção. A quantidade de SO3 formada aqui na reação, ela é proporcional ao número de mols, né, da equação balanceada. A gente vai seguir essa colinha, olha só. 2 para 1, 0,312, metade. Por quê? Porque 1 é a metade de 2, então aqui é a metade aqui. Tudo bem? Esse é a metade desse. Agora, 2 com 2. Vocês concordam comigo que se 2 reagindo forma 2, 0,312 reagindo forma 0,312. Eu estou me baseando na estequiometria da reação. Por que o 0,156 é a metade, nesse caso? Porque 1 mol de O2 é a metade de 2 mols de SO2. Por que aqui eu botei 0,312 mols de SO3? Estou seguindo a estequiometria da reação. 2 mols de SO2 produzem 2 mols de SO3. Tudo bem? No meio, reagem, né? E vou ter a reação de 0,312 mols de SO3 formado. No equilíbrio, qual vai ser o valor desses caras no equilíbrio? Para eu achar o valor deles no equilíbrio, pessoal, basta diminuir o início, no caso, diminuir esse com esse, né? Beleza? Como assim? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Ó. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Calma aí que meu celular de vez em quando dá uma travada. Foi. Ó. Para a gente achar a concentração de cada substância no equilíbrio, a gente vai pegar no reagente o início e vou diminuir pelo que reagiu, para ver quanto que sobrou em equilíbrio, vai ficar 0,78 menos
0,312, ó, 0,468. Mesma coisa aqui, ó, o que tinha no início menos o que reagiu. 0,36 menos 0,156. 0,204. Beleza? Aqui, ó, o que reagiu menos o que tinha no início, né? 0,312 mols, no caso do produto. Beleza? Bom, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Agora a gente vai fazer o seguinte. Achamos aqui, né, o que cada um tinha no equilíbrio. Só que a gente tem que se ligar numa coisa, ó. Vou ler pra gente de novo o enunciado. Só um momento. Deixa eu voltar aqui. Cara, esse celular ele trava muito, eu não consigo... Foi. Ó. O valor da constante de equilíbrio, sabendo que a reação iniciou com 50 gramas de SO2, tá? E com quantidade suficiente de O2 em um recipiente de 2 litros. Tá? É aqui que eu queria chegar. O recipiente ele tem 2 litros. Quando a gente faz o cálculo de Kc, a gente calcula em mol por litro. A gente achou essa quantidade de mols de cada uma dessas substâncias em 2 litros. Tudo bem? A gente não pode esquecer de passar para mol por litro. Se cada um desses caras tem 2 litros, em 1 litro eu vou ter quanto? A metade. Tudo bem? Então vou dividir todos por 2. Tá? Ó, dá uma printada aí quem quiser printar, que eu vou dar uma apagada nessas contas, tá? Vou apagar aqui. Só para não economizar muito, só para a gente pegar um pouquinho desse espaço. Eu vou dividir por 2, pessoal, porque todas essas quantidades no equilíbrio estão respectivas a 2 litros. A gente quer saber em mol por litro. Então, em 2 litros eu tenho isso, em 1 litro eu vou ter metade. Tudo bem? Então, qual é a metade de 0,468? Resultado aqui, vamos botar de outra cor para não confundir. 0,234. Aqui, 0,102. E aqui, 0,156. Beleza? Agora sim eu achei a quantidade de cada substância no equilíbrio equivalente a 1 litro, né? Quantidade de mols em 1 litro. Agora é só jogar na fórmula do Kc. Ele não quer saber a constante? A letra A foi justamente encontrar a fórmula. A letra B, a gente chega nesses valores, substitui aqui e acha o valor de Kc. Então Kc é igual SO3 ao quadrado. Quem é o SO3? 0,156 ao quadrado, divididos SO2 ao quadrado, que é esse cara aqui, ó, 0,234 ao quadrado, vezes o O2, que é 0,102. Vamos ver quanto é que vai dar isso? 0,156 ao quadrado, isso vai dar 0,024 aproximadamente. Divididos 0,234 ao quadrado vezes 0,102. Isso vai dar aproximadamente 0,0056. Agora a gente vai dividir 0,024 divididos por 0,0056, que dá aproximadamente 4,3. Beleza? Então, o valor de Kc aproximadamente 4,3. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, só para a gente recapitular o exercício, né? Primeiro, ele te dá a quantidade inicial de cada substância, né? O produto vai ser sempre zero no início, porque a reação ainda não aconteceu. Depois, a gente vê quanto que reagiu e diminui para poder achar as quantidades em equilíbrio, tá? Feito isso, né? Depois que a gente diminuiu para achar as quantidades em equilíbrio, a gente tem que se ligar em quantos litros ele está falando no problema. Se ele já estivesse falando que o problema está para 1 litro, eu ia manter
essas quantidades que ele deu pra gente. Beleza? Eu ia manter essa quantidade aí. Mas, como ele falou que tinha 2 litros, a gente teve que dividir todos por 2, que é equivalente à metade, né, de 2 litros, né, para a gente poder achar em mol por litro qual seria a quantidade. Tá? Se o recipiente tivesse 3 litros, essa quantidade estaria para 3 litros. Então, para a gente achar em mol por litro, teria que dividir por 3. Beleza? E aí a gente fez as divisões, achamos os resultados de cada um, né, em mol por litro, e depois a gente só substituiu na fórmula. Beleza, galerinha? Tranquilidade? Bom, basicamente isso, né? Vamos para o próximo exercício. Agora a gente vai fazer um pouquinho de exercício de química orgânica. Pessoal, volta aqui comigo. Cara, antes de eu apagar o quadro, eu vi um erro, foi certeiro. Parece que Deus falou, cara, olha para lá. Olhei certinho. Galera, olha só. Nossa senhora. O que acontece? Muitos devem ter notado esse pequeno erro durante o exercício, né? Mas eu continuei, fiz o exercício todo assim. Mas olha só pra gente poder adiantar as coisas, tá? O procedimento que a gente fez aqui tá certinho. O único erro foi uma conta que eu fiz de cabeça, mas eu fiz rápido assim, errei, tá? Que foi essa aqui, ó. Metade de 0,78, eu botei 0,36. Nossa, viajei. É 0,39, tá, pessoal? Só pra gente retificar aí, tá? Então, a metade é 0,39. Isso implica na mudança das contas ali, tá? Aqui seria 0,156, 0,39 menos 0,156. Então, vai dar um valor um pouquinho maior aqui, nesse caso, tá? Ou seja, vai mudar só a parte do O2. O que vai mudar também é a conta. Então, provavelmente, o KC vai dar diferente de 4,3 usando esse valor aqui, tudo bem? Mas o raciocínio que a gente fez foi certinho, beleza? Se, obviamente, isso aqui fosse 0,36, que eu usei 0,36 para tudo, mas é 0,39 correto, tá? Só para a gente não perder tempo e refazer o exercício todo de novo, só para vocês ficarem ligados, ó. A conta correta é com o 0,39. Vocês vão achar outro KC. Fica até um exercício aí para vocês, tá? Refaçam esse exercício com o 0,39 e ver qual é o KC que vocês acham. O procedimento é o mesmo que a gente fez, não vai mudar em nada. Só a conta que vai ter que ser refeita para o O2, tudo bem? Olhei, na hora que eu fui apagar o quadro, eu vi, graças a Deus eu vi isso aí. Vamos lá, galera. Química B. Bom, Química B hoje a gente vai ver duas funções oxigenadas, um pouquinho menos assim, cobradas em concurso, tá? Mas não deixam de ter sua importância. Vamos lá. Primeira vai ser o cloreto de acila, tá bom? Como é que a gente dá o nome do cloreto de acila? Bom, percebam que aqui a função, o halogênio, né, o cloro nesse caso, beleza? Ele vai ser responsável pela parte do nome cloreto. Isso aqui é um cloreto ácido, né? Então aqui a gente vai ter o cloreto, tá? De... Agora eu vou ver o restante do nome, que vai terminar em oila, tá? É tipo um éster, lembra que o éster termina ato de ila? Quase isso. Então olha só, aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos. No 2 vai ter um metil, então cloreto de 2-metil. E agora o prefixo, 3 carbonos na cadeia principal, prop. Então, cloreto de 2-metil, prop. Só tem ligação simples entre carbonos, então qual vai ser o intermédio? An. Então, propan. Lembra que eu falei que vai terminar em oila? Ó, oila. Então fica cloreto de 2-metil propanoila. Tudo bem? Beleza? Então a nomenclatura dos cloretos de acila sempre vão começar dessa forma. Cloreto de alguma coisa. Beleza? Ah, se fosse outro halogênio, né? Se fosse outro halogênio, se fosse, por exemplo, o bromo, né? Poderia ser? Aí seria brometo
D2-metilpropanoil. Tudo bem? Mas como a gente está falando dos cloretos de acila, eu tenho que ter obrigatoriamente quem? O cloro, né? Então, cloreto de 2-metilpropanoil. Beleza? Letra B. Letra B, galera, a gente vai ter um sal, tá? Um sal orgânico. Aqui eu vou ter o potássio, beleza? Percebam que essa reação aqui, pessoal, não é KO de nocaute não, tá? Pelo amor de Deus. Mas isso aqui, ó, isso aqui é derivado de um éster. O éster é bem parecido, né? Com isso aqui, ó, dupla O, O. E aí aqui continuaria a cadeia, né? Só que qual é a diferença? Que aqui do lado do oxigênio não tem uma cadeia. Eu vou ter o cátion, né? O metal. Beleza? Responsável aí por complementar esse sal orgânico. Então como que a gente vai dar o nome desse camarada? O nome vai ser bem parecido com um éster. Como que seria a nomenclatura de um éster que a gente já aprendeu? Ato de ila, né? Propanoato de etila, etanoato de butila, né? Isso é um éster. Agora, lembra que o ato é ao lado da dupla O? Quando a gente viu lá na nomenclatura de éster, o ato, o sufixo ato, recebe pelo lado da dupla O, que é o lado que a gente tem nesse caso. Então aqui eu vou continuar tendo a primeira parte do nome, ato. Só que ao invés de ser de ila, aqui vai ser ato de o nome do metal que está ligado ao oxigênio. Tudo bem? Lembrando que se fosse um éster, em vez de eu ter o potássio aqui, eu teria uma cadeia. E aí seria ato de ila, que aqui eu teria uma cadeia, tá? Só que ao invés de eu ter ila, eu tenho o potássio. Então só vai mudar isso. Vamos ver como é que vai ficar o nome então? Cadeia principal, maior quantidade de carbonos em sequência. No carbono 4 eu vou ter um radical chamado metil. Então vai ficar 4 metil. 6 carbonos, pessoal, qual é o prefixo? Hex, de hexacampeão, né? Então 4 metil, hex. Tem alguma ligação dupla ou tripla entre carbonos? Não tem. Então vai ficar hexan. Então, ó, 4 metil, hexan. Aqui vai terminar em ato. Então, 4 metil, hexanato de qual é o cara ligado ao oxigênio? Potássio, né? Potássio. Beleza, galera? Aqui é hexanoato, perdão, esqueci do oxigêniozinho. Caraca, viajei. Da letra O aqui, tá? Ó, 4-metil-hexanoato de potássio. Beleza? As nomenclaturas dos ésteres são desse formato aqui, só que não é um éster, só o iniciozinho que se parece com éster fica, então, o ato de alguma coisa. E aí, essa alguma coisa nesse caso é o potássio. Tudo bem? Se fosse o sódio, por exemplo, seria 4-metil-hexanoato de sódio. Tudo bem, galera? Belezinha? É assim, então, que funciona a nomenclatura de um sal orgânico. Beleza? Os sais orgânicos são derivados dos ésteres, só que aí, no lugar do radicalzinho aqui do lado do oxigênio, eu vou ter um metal, tá? Formando aí um composto, um sal orgânico. E na letra A, o cloreto de acila funciona dessa forma, né? Os cloretos ácidos a gente dá o nome, começando com cloreto de, e aí depois continua o nome como se fosse uma cadeia normal, né? Terminando em oila. Beleza? Terminando em oila. Tudo bem, galera? Vamos fazer mais um exercíciozinho desse? Só pra gente dar aquela fixada. Vou botar mais um pouquinho desse tipo aí, tá? Partiu então, galera. Letra C. Ó, cloreto de acila. Então já começa o nome com cloreto de. Cloreto de. Lembrando que termina em oila, ok? Vamos fazer a contagem da cadeia principal para descobrir qual é. Começando aqui na dupla O.
Se eu descer 5 carbonos, se eu continuar 5, 6. Então a gente passa a ter duas ramificações iguais no carbono 4 e no carbono 5, ambas cujo nome é metil, né? Então a gente vai botar cloreto de ramificações primeiro no nome, 4,5. Como é uma repetição, né? Uma repetição dupla, a gente vai botar um prefixo de repetição, que nesse caso, como repete-se duas vezes a mesma ramificação, o prefixo vai ser di. Então, cloreto de 4,5 de metil, que é o que está se repetindo, beleza? E agora o nome da cadeia principal, 6 carbonos, prefixo X. Então, cloreto de 4,5 de metil, X, só tem ligação simples entre carbono, então, hexan vai terminar em oíla. Então, hexanoíla, beleza? Vou botar aqui embaixo. Então, lendo tudo, fica cloreto de 4,5 de metil hexanoíla, beleza? Na letra B, vamos fazer aí mais um sal, esqueci do oxigênio aqui. Mais um sal orgânico, beleza? Ó, vamos botar uma ligação dupla? A gente está acostumado demais a ver ligação simples, né? Vou botar uma dupla aqui, só para a gente ver como é que ficaria. Vamos lá. Cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, né? Começando do lado mais próximo da função. No carbono 2 eu tenho uma ramificação de 2 carbonos. Ó. 1, 2. Qual é o nome da ramificação que tem 2 carbonos? Etil. Então fica 2-etil. Cadeia principal, 5 carbonos. Então, 2-etil, prefixo de 5. Pente. Só que agora a gente tem uma ligação dupla. Então não vai ser pentano, né? Ligação dupla, qual vai ser o infixo? Aqui nesse caso, né? O intermédio. No carbono 3 é onde começa essa ligação dupla. Então vai ficar 2-etil, pente, 3-en, beleza? Ó, pente, 3-en. No carbono 3 começa a ligação dupla, então esse en é representado aqui, ó. No carbono 3 inicia-se uma ligação dupla. Então, 2-etil, pente, 3-en. Não termina em oato, então vai ficar 2-etil, pente, 3-enoato de nome do metal. Qual é o metal? Na dúvida, galera, provas de concurso, vestibular, escola mesmo, né? Vocês vão vir com a tabela periódica e cada elemento químico tem o seu respectivo nome, né? RB, na dúvida é só consultar a tabela, é o rubídio. Então, 2-etilpenteno, pente, 3-eno, enoato de rubídio. Belezinha? Poderia ser também 2-etil, 3 aqui do lado, pentenoato de rubídio. Tá? O 3 poderia vir aqui na frente também, que ele já indicaria, né, a única coisa que poderia vir no carbono 3, que é a ligação dupla. Tá bom? Então ele poderia ir na frente também. Vamos fazer mais um exercíciozinho. Vamos embora, galera. Só mais esses aqui. Agora a gente vai fazer o procedimento inverso. Também é muito importante, pessoal, a gente conseguir entender qual substância que o problema fala a partir do nome. Então não adianta só a gente receber a substância pronta, saber nomear direitinho, se a gente não sabe fazer o inverso. Então é muito importante também a gente treinar o sentido inverso da questão. Agora ele vai dar pra gente o nome e a gente que vai montar os compostos. Beleza? Vamos lá então? Partiu. Monte as estruturas para os compostos. 2 pontos. Letra A. Cloreto de 2-fenilbutanoíla. Beleza. Então, a gente vai ter aqui um cloreto de acila, né? Beleza. Vamos montar então a estrutura. Se é um cloreto, vai ter quem?
Qual halogênio que a gente vai ter aqui? O cloro. Tá bom, então. Ó, dupla O, Cl. Beleza? O cloreto de ácido, pessoal, é um cloreto derivado de um ácido carboxílico, tá? Esqueci de até comentar isso com vocês, só para vocês entenderem. O ácido carboxílico é o quê? Dupla O, OH, não é isso? O cloreto de ácido ocorre quando o cloro substitui a hidroxila do ácido carboxílico. Beleza? Então, quando isso ocorre, eu vou ter um cloreto de acila, ou chamado também de cloreto ácido. Beleza? Então, aqui a gente vai ter, ó, cloreto de 2-fenilbutanoíla. Esse but, galera, representa a quantidade de carbonos na cadeia principal. But é o prefixo de quantos carbonos? 4. Sei lá, deu uma travadinha. Vamos lá. Então, but é o prefixo de quantos carbonos? 4. Então, a gente vai adicionar aqui, ó, são 4 carbonos na cadeia principal, certo? 1, 2, 3, 4. Esse seria o cloreto de butanoíla. Só que além do butanoíla, a gente tem no carbono 2 o quê? Um radical chamado fenil. O fenil, pessoal, é quando o benzeno vira radical, ó, carbono 1, esse é o carbono 2. Então, vamos colocar aqui o radical fenil. Show? 2-fenil, cloreto de 2-fenilbutanoíla. Beleza, pessoal? Vamos para a letra B. Propanoato de sódio. Então, aqui a gente vai ter, ó, um sal orgânico. Beleza? No sal orgânico, é derivado de um éster, sendo que derivado de um ácido também, né? Sendo que dessa vez não vai ser a hidroxila que vai ser substituída completamente. Lembra que eu falei que o cloro substituiu a hidroxila? Aqui, galera, apenas o hidrogênio do ácido carboxílico foi substituído pelo sódio. Tudo bem? E aí fica aqui, ó, junto do oxigênio, ficando nesse formato aqui. Beleza? Então aqui a gente já tem o átomo de sódio. Isso aqui é o átomo de sódio. Tá bom? O que vem além disso vai depender da cadeia principal desse lado aqui. Show de bola? Qual é a cadeia principal? Prop. Beleza? Propan. Então só vai ter ligação simples entre carbonos. Então, ó, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Prop, 1, 2, 3, prefixo de 3 carbonos. An, porque só vai ter ligação simples entre carbonos. Então aqui a gente vai ter o propanoato de sódio. Beleza, galera? Bom, é isso, minha gente. Nossa aulinha então vai ficando por aqui. Espero que todos tenham compreendido tranquilamente, tá? Agradeço a todos aí mais uma vez pela atenção. Fiquem em casa ainda, pessoal, a pandemia não acabou, tá? Vamos evitar sair, vamos cuidar da gente, dos nossos familiares. Espero que todos vocês estejam bem, os familiares de vocês também. Um grande abraço, bem apertado, e até a próxima. Valeu, tamo junto, pessoal.